Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, estamos aqui para falar do sorteio da UEFA Champions League. Eu ia fazer uma live, mas tive alguns problemas, tive que ir na cidade e acabou que não deu para fazer live após o sorteio. E também teve um programa que o YouTube caiu, né? Então, assim, a gente sabe dos problemas que está acontecendo na plataforma, não é a primeira vez que o YouTube cai esse ano, então por isso o vídeo só está saindo agora. Mas estamos aqui para comentar, né? Porque houve sorteio. Há jogos muito interessantes, PSG e Barcelona. Tipo, se fosse uns 3 anos atrás ia ser mais divertido, né? Porque o elenco do PSG estava melhor e o Barcelona estava mais bem treinado, né? E o elenco também do Barcelona estava melhor, né? Mas ainda assim não deixa de ser um jogo interessante. Chelsea Atlético de Madrid, um jogo duríssimo. Esse sim deve ser um jogo, assim, eu acho que o mais legal desse chaveamento acho que deve ser esse, né? O PSG e Barcelona tem mais uns times mais populares, mas Atlético de Madrid e Chelsea eu acho um jogo até mais disputado. Teremos também alguns jogos que parecem bem protocolares, Lazio e o Bayern de Munique, né? Mas obviamente vamos debater aqui que não dá para subestimar nenhum dos oponentes. Champions League é assim, né? Você já viu, cantou muitas vezes que isso aí oponente é fácil, não vai dar trabalho, e no final passava. É só ver ano passado quando a Juventus caiu para o Lyon. E olha que o City também caiu para o Lyon, muita gente subestimando o time francês. Eles acabaram indo à semifinal e deram um trabalho no início do jogo contra o Bayern de Munique. O primeiro confronto, claro, assim, foi selecionado foi Mönchengladbach e Manchester City. Caso vocês não saibam, a regra é simples, né? Os cabeças de chave, né, eles pegam os segundos lugares dos grupos, né? E eles, assim, não podem enfrentar times do mesmo país nas oitavas. Isso só pode acontecer nas quartas, nas semis, na final, nas oitavas. Não há confrontos entre times do mesmo país. Por exemplo, Real Madrid passou em primeiro, Barcelona passou em segundo. Eles não poderiam se enfrentar, porque eles são do mesmo país, mas tem um passado em primeiro e outro em segundo. Então, basicamente, você ia pegar um oponente de outro país. Aí tinha algumas opções. O Manchester City poderia estar pegando o Atlético de Madrid, poderia estar pegando o Barcelona, poderia estar pegando a Atalanta, mas acabou ficando ali com o Mönchengladbach. É um oponente fácil? Não, não é. Esse time é perigoso. Passou em segundo, com muito pouco ficou de fora, né? Se o Inter de Milão tivesse marcado um gol naquele minuto final lá, eles estariam de fora. Mas é um time perigoso. Venceu, quase venceu o Real Madrid na ida, conseguiu dar muito trabalho aos times mais fortes do grupo. E é um time assim bem organizadinho, né? Ele tem peças ofensivas perigosas como o Plea, o Thuram, porém não é o time mais forte do que eles podiam pegar, né? Como eu disse, haviam oponentes mais duros, mas o Mönchengladbach não pode ser subestimado, até porque time alemão é time físico, é time que é difícil vencer no cansaço, assim, é um time que consegue jogar ambos os tipos de jogos, né? Tanto no ataque e na defesa, e consegue resistir fisicamente muito bem, né? Então, assim, isso pode ser um problema para o City. E o City não é um time que tem mostrado mais solidez até agora nessa temporada. Melhorou recentemente, tem conseguido jogar melhor, né? Começou mal a temporada, mas conseguiu melhorar um pouco, né? Depois aí nesse mês de novembro. Agora em dezembro, nesse começo, o City deu uma melhorada boa, mas ainda assim não é um time que traz tanta confiança. E tratando-se de Guardiola, não é a primeira vez que o Guardiola poderia cair para oponentes mais fracos, porque assim, ele pode olhar o Mönchengladbach e subestimar. O grande perigo desse jogo é o Guardiola subestimar o seu oponente, o que não é algo improvável. E eu acho assim, se subestimar, o City pode perder esse jogo. Lembrando, o primeiro jogo na Alemanha, em Mönchengladbach, e em segundo jogo no Etihad Stadium em Manchester. Então, assim, o City encerra em casa. Temos também Bayern de Munique e Lazio. O Bayern de Munique é obviamente favorito, tem um elenco melhor, é um time mais bem treinado. A gente sabe que o Lazio está agora no trabalho da lenda Inzaghi, né? Fez muita história como atacante do Milan. E assim, a Lazio tem suas peças que são perigosas. Milinkovic-Savic é uma peça perigosa. Ciro Immobile é um jogador muito perigoso. A gente vai ver basicamente o chuteira de ouro da última temporada, Ciro Immobile de um lado, e o artilheiro da temporada, o Robert Lewandowski. Então assim, está um confronto muito interessante dos dois centroavantes mais produtivos da última temporada. Então, assim, não é qualquer coisa. Só que acontece que o coletivo do Bayern é muito mais forte. Se o Lazio tem o Milinkovic, Savic e o Immobile, o resto do time não é lá essas coisas, né? Tem um jogador ou outro que é muito bom, mas a Lazio não é um time completo. E o Bayern é um time muito completo, é o mais completo da Europa e tem um trabalho muito bom. O Hansi Flick ainda não está naquela fase de desgaste que acontece eventualmente, né? Às vezes você tem a má fase do time, que as coisas não encaixam, é o processo natural do esporte. Mas o fato é que o Bayern ainda não está nessa fase, está tendo um pouco mais de oscilação que na última temporada, mas ainda continua um time muito forte. E o fato é que a Lazio vai ter que explorar muito o contra-ataque. E o Immobile não é o jogador mais rápido do mundo. É um jogador perigoso no contra-ataque, porque ele se posiciona muito bem. Mas o Lazio vai ter que aproveitar aqueles pequenos espaços, aproveitar as linhas altas do Bayern. Mas o fato é que o Bayern é muito favorito, até porque a Lazio não tem a defesa mais sólida da Europa. Então
Vamos ver como é que vai ser esse jogo de ida, vai dar um bom parâmetro, mas se eu tivesse que apostar, eu apostava tudo no Bayern, porque a Lazio, por mais que tenha boas peças no ataque, ainda é um time que me traz muita pouca confiança. Só olhar o Clube Bruges, né? O Clube Bruges quase venceu a Lazio com um jogador a menos. Isso foi um risco desnecessário, quase que a Lazio ficou de fora da Champions. Então, eu não levo tanta confiança nesse time italiano que está parecendo inferior à última temporada. A gente tá aqui, né? Tomara que o som tenha ficado bom, né? Só agora que eu percebi que o microfone tava fora. Agora, a gente também tem o jogo de Chelsea Atlético de Madrid. Dois estilos muito diferentes, né? O Chelsea é um time mais ofensivo, gosta da bola. O Atlético de Madrid, nesse tipo de jogo, é um time que se entrincheira lá atrás, joga pelo contra-ataque, explora muita velocidade. Então, assim, é um jogo que a gente já sabe até um pouco do roteiro, mas não sabe como isso vai se encerrar. É um filme que a gente tem um roteiro um pouco escrito, mas não sabe como vai se encerrar. Eu olho assim para esse jogo assim, o Chelsea tem problemas a corrigir. É um time que não tá marcando gols em grandes jogos. Não marcou gols contra o Tottenham, não marcou gols contra o Everton, não marcou gols contra o Manchester United. Isso é um problema. Se você não tá conseguindo vencer defesas muito fechadas, né? Por mais que o United não seja um time muito retranqueiro, o Everton também, o Everton se postou como um time defensivo, mas isso é um problema grave porque seu oponente é nada mais que a retranca mais chata da Europa. O Atlético de Madrid mostrou isso na última Champions contra o Liverpool. Pouca gente estava apostando neles, mas eles superaram porque foi muito eficiente na defesa. E o fato é que não é só superar a defesa, é superar o que, na minha opinião, é o melhor goleiro da atualidade. O Oblak é um cara que tem uma taxa de defesas muito altas, é um cara que tem muitos clean sheets, então assim, é um jogo muito complicado. O Chelsea tem qualidade, eu acho um elenco mais qualificado. Você se os jogadores conseguirem se adequar até lá, o Havertz ainda não conseguiu se adequar, mas se você tem o Werner, o Ziyech, o Pulisic, o Havertz, o Mount, todos eles saudáveis até esse jogo, é um oponente muito perigoso e muito forte no ataque. A questão é se eles vão conseguir se ajustar até lá, porque até agora o Chelsea oscila bastante, está oscilando entre bons e maus momentos nesse campeonato inglês. O Atlético de Madrid tem sido sólido, mas essa derrota contra o Real Madrid desorganizado preocupa um pouquinho, porque poderia ter vencido esse jogo, né? O Real Madrid é um time que está tendo muitas dificuldades. Tá jogando até bem nos últimos dois jogos, né? Surpreendeu bastante. Não é um time que a gente estava botando muita fé, mas o fato é que o Atlético de Madrid é um time que às vezes é muito pouco eficiente no seu ataque. Apesar de ter algumas boas peças, como o João Félix, o Luiz Soares, é um time que, fica deixando a desejar na hora de atacar. Isso é um problema que acho que está mais no Diego Simeone do que propriamente nos jogadores. Isso ele vai ter que melhorar como técnico na hora de planejar o ataque. E a defesa do Chelsea na última temporada era um problema. Nessa temporada tem sido até muito sólida, né? O Thiago Silva tem elevado bastante esse nível, o Zuma tá jogando muito bem, o Ben Chilwell tem sido até agora um grande jogador, o Reece James tem sido um lateral fantástico, então assim, é uma zaga complicada. E quando eu disse, todo mundo saudável no Chelsea, é um time muito perigoso, então esse sem dúvida é o confronto mais divertido, mas cada técnico tem que evoluir defeitos de seu time até esse jogo. Mas na minha opinião, não vejo um grande favorito nesse. O Chelsea, obviamente, deve estar bem irritado porque passou invicto na fase de grupos e pega, acho que o oponente mais difícil das oitavas de final. A gente também teve Liverpool e Leipzig, um confronto de dois técnicos alemães, né, Jürgen Klopp e Julian Nagelsmann, né, o Klopp que é considerado por muitos o melhor treinador alemão do mundo, né, eu acho que o Hansi Flick atualmente tem conseguido melhor desempenho, mas o Klopp a gente sabe que o treinador que ele é, né, um baita treinador, e o Nagelsmann, um treinador muito jovem, né, acabou não tendo a carreira de jogador abreviada e virou um treinador muito promissor e ter feito um trabalho muito bom com o Leipzig, mas é uma coisa que a gente tem que admitir, Leipzig é pouco time perto do Liverpool. O Liverpool tem muito mais qualidade coletiva do que o Leipzig. O Leipzig não tem mais aquele artilheiro como o Timo Werner e torna-se um time um pouco menos perigoso no ataque. Óbvio que a gente pode falar, venceu o PSG, venceu o Manchester United, mas são duas equipes assim que a gente pode falar que estão deixando a desejar taticamente. Eu gosto do Tuchel, mas ele não tem sido um técnico taticamente brilhante no PSG. E o Solskjaer dispensa comentários, é um técnico fraco. Então, assim, o Leipzig conseguiu superar esse grupo, pô, tem méritos, o elenco não é muito bom, mas o Liverpool é um oponente muito mais duro. Então, olhando para esse confronto, eu acho o Liverpool favorito. Mas não dá para subestimar o Leipzig também não, porque o Atlético de Madrid era favorito na última Champions e acabou que não passou, acabou sendo eliminado. Mas é um confronto assim que eu acho que o Liverpool tem favoritismo pelo elenco, porque assim, o Nagelsmann é um bom técnico, mas o Klopp também é um baita técnico, então é um jogo bem complicado. Eu acho que pode dificultar para o Liverpool é o fato de não ter os seus zagueiros titulares, né? Tanto o Gomes como o Van Dijk estão lesionados. E o Van Dijk é uma lesão muito longa.
A gente também vai ter Porto e Juventus, é um jogo assim que muita gente dá o favoritismo à Juventus, né? Obviamente tem um elenco melhor, tem Cristiano Ronaldo, você tem muitos jogadores de qualidade lá, apesar do meio-campo ser ainda muito ruim. Mas o fato é que o Porto não pode ser subestimado. É um time que conseguiu jogar bem a fase de grupos, deu trabalho ao Manchester City, é um time que consegue jogar coletivamente bem. A questão é que o elenco do Juventus é melhor, mas eu não dou um favoritismo muito amplo ao Juventus. Eu acho que assim, é um time favorito sim, tem um elenco melhor. Vamos ver o que o Pirlo consegue fazer com o time até lá. Vamos ver se ele consegue fazer esse trabalho crescer. Vamos lembrar que é o primeiro trabalho como profissional do Pirlo, né, como técnico. Mas o fato é que assim, o Porto não pode ser subestimado. Eu não achei esse o confronto mais desequilibrado dessas oitavas de final. Aí é aquele confronto que todo mundo quer saber, né? Barcelona e Paris Saint-Germain, né? Esse jogo, eu acho que dois times que têm seus problemas táticos, né? O Paris Saint-Germain até agora não se acertou, oscila entre bons jogos e maus jogos, venceu ali o Istambul por 5-1 na última rodada da Champions, mostrando muita organização em certos momentos, mas assim, na última rodada do Campeonato Francês, em que o Neymar teve uma lesão, uma entorse, né? Ele deve estar recuperado até o jogo contra o Barcelona, acho que não é uma lesão tão grave assim, mas o fato é que assim, o Paris Saint-Germain ainda não se encontrou taticamente. Tem o mesmo problema do Juventus, né? O meio-campo não é lá essas coisas. O fato é que o Barcelona tá muito pior. Essa é a verdade. É muito dependente do que o Messi pode fazer. O trabalho do Koeman até agora é muito fraco e o Koeman deixa a desejar principalmente nas substituições. Ele mexe muito mal no time e isso pode ser um problema. Se o PSG começa na frente, o Barcelona começa a desesperar, esse pode ser a grande cartada do Tuchel. Pode ser ali que ele pode matar o jogo. Foi assim que o Real Madrid fez, mesmo numa má fase, venceu o Barcelona porque o Koeman se desesperou, substituiu muito mal, deixou o time sem lateral direito no final do jogo, né? Lateral esquerdo, não, o Jordi Alba é lateral esquerdo, mas o fato é que assim, o PSG, na minha opinião, é favorito porque o Barcelona está mais desorganizado e o elenco é muito mais dependente do Messi. E no final faz falta peças como o Luis Soares, o próprio Arturo Vidal faz um pouco de falta, porque é um jogador físico, ele ajudava muito nesse sentido também, de recompor na defesa, ajudar no ataque, ele estava marcando gols. E você também tem o problema que o Busquets fisicamente está muito mal, o Koeman não gosta de usar o Riqui Puig, né, que é um jogador muito importante nesse meio campo, e o fato de não ter o Ansu Fati também deixa o Barcelona mais limitado no ataque. Então, assim, é um confronto, na minha opinião, desfavorável ao Barcelona, e esse 3-0 para a Juventus na fase de grupo foi muito preocupante, ainda mais porque foi em casa e valia o primeiro lugar do grupo, foi a diferença do time pegar o Porto e não o Paris Saint-Germain. Então, é hora você ver como vale o primeiro lugar na fase de grupos. A gente também tem Sevilla e Borussia Dortmund. Dortmund vai ter um novo técnico, né, o auxiliar assumindo. É um time que está no momento devendo até agora nessa temporada, não vem jogando bem. O Haaland e o Sancho estão conseguindo salvar um pouco dessa temporada, mas um time que tem muito talento até agora, tem explorado muito pouco do seu potencial. E o Sevilla, assim, tá sem o Banega, mas ainda consegue jogar em alto nível. O Julian Lopetegui é um bom técnico, né? O Lopetegui tem feito um trabalho muito bom com o Sevilla. Mas a gente viu também que quando pegou o Chelsea, levou um 4-0, né? Assim, no primeiro jogo foram melhores, mas o Chelsea se ajustou um pouco e conseguiu vencer por 4-0 e ainda saiu barato porque teve um pênalti não marcado no final, né? Que a bola bateu no braço lá quando o Timo Werner estava avançando. Então, assim, um time misto do Chelsea ainda, né? Vale lembrar isso. Então, o Sevilla tem uma qualidade técnica muito boa, né? Com o trabalho da comissão é muito bom, mas o elenco perdeu muito com a saída do Banega e parece ser um pouco incompleto, principalmente no setor criativo. Isso pode ser um problema. O Dortmund, na minha opinião, tem melhores peças, eu acho que é um time melhor, mas vale saber como vai estar o trabalho do time até lá, quanto o time vai evoluir até fevereiro. Então, assim, o auxiliar tem até fevereiro para organizar esse time, mas se for um time que joga nessa postura igual o Frave, é um confronto muito indefinido. Por mais que o Frave não esteja fazendo um bom trabalho, ainda havia jogos que o time jogava bem, que o Haaland ainda conseguia marcar muitos gols, o Sancho conseguia orquestrar bem o ataque. Então, eu acho que o Dortmund é favorito pelo elenco, mas o fato é que não dá para subestimar o Sevilla também. E depende muito como o Dortmund vai estar seu trabalho até lá. E para encerrar a parte aqui da Champions, acho que eu vou falar um pouco da Europa League também. O Atalanta e Real Madrid. Esse jogo que o Real Madrid pega azar, porque vai pegar a linha de três muito organizada do Gasperini. É uma zaga que a gente pode falar muito frágil. A Atalanta, quando sofre problemas defensivos, sofre muitos gols. Já sofreu muitos gols até agora no Campeonato Italiano. Não tem tido a efetividade ofensiva da última temporada. Não à toa, a Atalanta nesse momento não é o melhor ataque do Campeonato Italiano, é a Inter de Milão. E olha, e joga também no esquema de três zagueiros, mas com muito menos posse de bola, né? O Conte
realmente não é um cara tão fissurado na posse de bola como o Gasperini é. Mas assim, a Atalanta também não pode ser subestimada. É um oponente que venceu o Liverpool em pleno Anfield. Então, assim, é um time que tem muita qualidade, tem um técnico que é muito bom. Então, assim, o Gianpiero Gasperini é um técnico muito, assim, versátil, né? Ele consegue analisar bem o adversário, consegue aprontar muito bem o time, e a Atalanta consegue quebrar muito bem as linhas. E o Real Madrid é aquela coisa, tá jogando bem agora. Se emplaca uma boa sequência igual na última temporada, pode ser um time perigoso. Porque é um time que tinha, assim, quando a defesa encaixou, foi muito difícil vencer o Real Madrid. Só que o ataque do Real Madrid é ruim. O ataque do Real Madrid não é ruim por causa dos jogadores, é porque é taticamente mal aprontado. O time não é organizado para enfrentar alguns oponentes mais fechados, alguns oponentes que às vezes até abrem espaço. Então, assim, é um time que tem dificuldades no ataque. A questão é saber se vai aproveitar ou não os espaços que a Atalanta vai abrir. Então, assim, o ataque do Real Madrid, na minha opinião, é o que traz menos confiança desse time. Na última temporada foram só 70 gols na La Liga. E para um time campeão isso é muito pouco. Venceu mais porque o Barcelona estava desorganizado. Agora, o Real Madrid nessa Champions teve muitas dificuldades contra o Shakhtar, no time que jogava no contra-ataque. É um time que até jogou bem contra o Mönchengladbach, a Inter de Milão, mas ainda assim sofreu muitas dificuldades. A Inter de Milão foi um oponente que dá para entender um pouco pela linha de 3, né? Não é tão semelhante, né? O Conte usa o 3-5-2, né? Ele coloca uma linha de 5, né? Os dois laterais com meias, aí tem a linha de 3, os 3 meias e depois dois centroavantes, né? Que é o Lautaro e o Lukaku. Já o Gasperini coloca 3, aí coloca mais 3, aí coloca um 2-1. Então, assim, ele coloca um esquema diferente. Na verdade, é um 3-4-2-1. É diferente o esquema que o Gasperini faz. Então, assim, o esquema da Atalanta, né? O de 3 zagueiros, pode ser eficiente contra essa defesa do Real Madrid, porque por mais que a Inter de Milão tenha perdido os dois jogos, no primeiro jogo lá no Alfredo Di Stefano, chegou a estar 2-2, a Inter de Milão estava jogando melhor, estava conseguindo arrumar espaço, estava conseguindo ser perigosa. Isso é um problema para o Real Madrid. E eu acho que a falta de solidez da defesa nessa temporada pode ser o calcanhar de Aquiles. E o Atalanta também sabe aproveitar os espaços. A questão é que o time italiano, como eu disse, também deixa muitos espaços. É um jogo que deve ser bem divertido. Mas vamos ver aí. Se eu tivesse que apostar em um time hoje, aposto na Atalanta, porque o Real Madrid está me passando muita pouca confiança. Esses são os confrontos das oitavas de final da Champions League. Só dando uma pincelada aqui na UEFA Europa League, que eu acho justo falar da Europa League também, porque assim, tivemos confrontos interessantes, né? A gente sabe que na UEFA Europa League a gente tem times que caíram da Champions League, tem times muito importantes, né? A gente sabe que o Rangers tá lá, né? O do Steven Gerrard, a gente tem o Manchester United lá, tem o Arsenal, o Benfica, tem times muito importantes, né? Eu gosto muito do Rangers do Steven Gerrard. A gente vai ter aqui o Tottenham, né? Ele vai enfrentar um dos times mais do baixo escalão, mas alguns dos confrontos eu acho interessantes. Vou falar de todos, mas vou falar uns especiais. United e Real Sociedad é um jogo perigoso. A Real Sociedad é um oponente perigoso, tem feito boa campanha no Campeonato Espanhol. No momento é líder, mas deve perder essa liderança porque o Atlético de Madrid tem jogos a menos. Mas a Real Sociedad é um time muito organizado. E se o Solskjaer foi técnico do United até lá, eu não levo tanta confiança no time de Londres. Por mais que eu ache favorito, porque o elenco é muito melhor. Mas o fato é que o time não vem jogando bem e o Real Sociedad é um oponente perigoso. Arsenal e Benfica. Olha, o Arsenal não está numa fase boa. O time no momento acho que é o 15º colocado do campeonato inglês. É um time que tem agora 7 derrotas, 4 vitórias, um empate. A sequência de jogos no campeonato inglês é, se não me engano, a Southampton, o Everton, o Manchester City, eu acho que o City não, acho que é o Chelsea, né? Mas o fato é que essa é a sequência de jogos acho que é o City mesmo. Então assim, é Southampton, Everton, City, Chelsea. Essa é a sequência de jogos que o Arsenal vai ter no campeonato inglês. É uma sequência muito ruim, que possivelmente do jeito que o time está jogando vai ter 4 derrotas de novo, o que levaria o time a uma campanha medonha de 4 vitórias, um empate, 11 derrotas. Então, assim, e logo nas 16ª avos de final eles pegam o Benfica do Jorge Jesus. E se tratando de Jorge Jesus, o time pode organizar até lá. Não tem jogado bem o Benfica, isso é verdade. O Benfica não está jogando bem. Mas é um time que, na minha opinião, traz mais confiança do que o Arsenal. Até porque o Arsenal não tem conseguido jogar nem um pouco bem. O Aubameyang só tem um gol de bola rolando em toda a Premier League neste momento. Ele tem mais gols contra do que a favor no Emirates Stadium, o que é medonho. Então, assim, o Arsenal não me traz tanta confiança. O Milan pega o Estrela Vermelha, é uma boa chance do Milan avançar às oitavas de final. O Leicester pega o Slavia Praga, que é um oponente enjoadíssimo, é só ver o que fez nas últimas temporadas. Já chegou a quartas de final de Europa League, enfrentando o Chelsea naquela campanha do título e dando trabalho. A gente vai ter também Roma e Braga, é um jogo muito interessante também. O Braga é um time perigoso, o Roma também é um time interessante. Vai ter também
o jogo aqui do Ajax e Losk Lille, outro jogo interessante também. O Ajax é um time que veio da Champions, estava jogando bem, um time organizado, melhor do que estava na última temporada. Não estava também, não tá igual na temporada de semifinal de Champions, prova isso que não avançou, mas o fato é que é um time que também deve ficar de olho. Vila Real e Salzburg, veio o que o Unai Emery faz com o Vila Real, o time tá empatando muito recentemente, mas não tem perdido. Então, assim, o Vila Real é um time que tem que ficar com atenção nessa temporada. Tem o Napoli também, que vai pegar o Granada. Napoli tá na Europa League, é um time para ficar de olho, né? A gente também tem o Dinamo Zagreb e o Krasnodar. É um jogo assim que são times assim que não tem tantos holofotes, mas são times para ficar prestar atenção, não são tão ruins assim. E a gente tem o Rangers também vivo na competição. Esse é o time para ficar muito de olho, porque o Steven Gerrard é o técnico e o Rangers vem com tudo para quebrar a grande sequência do Celtic no Campeonato Escocês. Óbvio que os campeonatos escoceses os mais sem graças que existe, né? É só Rangers e Celtic que vencem lá, são mais de 50 títulos do Campeonato Escocês para ambos, então assim, o Rangers é um time que a gente tem que ficar de olho porque tá jogando muito bem, o nível é muito alto de futebol, é um contra-ataque muito letal e o time jogou muito bem contra o Benfica do Jorge Jesus. Isso é um teste bom, porque o Benfica do Jorge Jesus não é um elenco ruim, é um elenco até muito, no mínimo, razoável em padrões europeus, então acho que o Rangers é um time para ficar muito de olho, né? Então acho que tem confrontos bem legais aí na Europa League. Times que eu acho que podem brigar pelo título lá, né? Coloco o United pode brigar, mas depende do quanto o trabalho vai evoluir até lá. Eu acho que tem que melhorar bastante. Ficar de olho no Tottenham, no próprio Rangers, no Milan, ficar também no Leicester. O Villarreal também é um time para ficar de olho. Ajax é um time para ficar de olho. Hoffenheim também é um time para ficar de olho, né? Embora mais tenha regredido um pouco quando estava jogando bem, foi muito perigoso. Leverkusen até agora está fazendo uma temporada muito forte, então o Leverkusen é um time para ficar de olho. A Europa League também tem bons confrontos para a gente olhar. Não citei todos, né? Porque aqui não tem os nomes dos times, e alguns times são meio reconhecíveis, né? São aqueles times lá da Romênia, são aqueles times mais desconhecidos. Mas os que a gente precisa falar, que podem ganhar o título, são com certeza contenders para a Europa League, a gente já falou aqui. Gente, esse foi meu vídeo sobre a Champions e a Europa League. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo para falar também de outros assuntos do futebol.